Olá, tudo bem? Meu nome é Laudeci Araújo, para quem não me conhece. Eu moro em Caldas Novas, Goiás, e sou natural do Maranhão, só que eu cresci a minha infância toda no Tocantins, na cidade de Arapoema. O motivo de eu estar aqui hoje é a convite da nossa irmã Claudiana, que pediu para eu estar contribuindo, né? Contando um testemunho. Irmãs, eu tenho muito testemunho na minha vida desde o meu nascimento. São milagres incríveis que o Senhor tem feito. Porém, eu vou resumir um que eu considero o maior milagre, além da salvação, que foi a salvação da minha vida, um dos maiores milagres que Deus operou na minha vida. Eu chamo do milagre do perdão. É isso. Então, eu casei em 2021, com 23 anos de idade, e quando eu casei, naquela época, eu não tinha dentro de mim aquele desejo de ser mãe, de imediato. Eu morava, vamos dizer assim, de favor na casa da minha mãe, embora eu não morasse com ela, mas era na casa que pertencia a ela. E o grande desejo da minha vida era ter a nossa casa. Não era ser mãe, era ter a nossa casa. E eu sempre falava para Deus que eu queria ser mãe depois que eu tivesse dentro da minha casa. E isso aconteceu 10 anos depois que nós casamos. O Senhor nos presenteou, nós conseguimos comprar a nossa casa. E aí, quando nós compramos a nossa casa, eu já achando que tinha controle sobre a minha vida, eu já fiz um quartinho verde, um quartinho rosa, porque o meu próximo projeto era ser mãe. Já queria ser mãe. Era uma época que eu fazia faculdade, que eu trabalhava, tinha uma loja e eu estava aparentemente numa fase muito boa da minha vida. Então, para completar aquela fase esplêndida, o que restava era só um filho, né? Então, segundo eu, tinha conseguido meu objetivo, comprar minha casa. Agora o próximo passo era ser mãe. Nessa época eu tinha 35 anos. Eu ia fazer 35 anos e meu esposo tinha 33 anos. Como nossa vida pertence ao Senhor e a gente não tem controle de nada, em março, vai fazer agora 10 anos, em março de 2013, de 1º de março, meu esposo sofreu um grave acidente de moto. Isso deixou ele entre a vida e a morte, deixou ele em tratamento por muito tempo lá em Goiânia. Internado ele ficou 65 dias e em tratamento mesmo ele ficou 6 anos. Ele ficou sem andar por um ano, foi para cadeira de roda, depois para muleta, fisioterapia e acompanhamento direto com o médico lá em Goiânia. E após 6 anos de tratamento, entre tratamento e ele voltar a andar, teve um período de 6 anos. Esse período foi um período muito difícil, porque nós tivemos muitas perdas, né? Financeiramente falando, eu era sócia de uma loja, eu tive que abrir mão para cuidar dele, nós quase perdemos nossa casa. Então, isso já são outras partes, né? Eu quero chegar até onde eu quero sobre o meu maior milagre. Passados-se os 3 anos, os 6 anos, eu vivi outros processos também muito dolorido. E aí, aquele desejo de ser mãe, ele cresceu cada vez mais dentro de mim. Eu já estava com 41 anos, 42 anos, eu acho. 41 anos. E aí, eu fui ao médico. Nós fomos ao médico, eu e meu marido. Aí, nós fizemos os exames e constatou que eu estava com o útero cheio de miomas. Os miomas, eles estavam crescendo cada vez mais. Eu fiz um primeiro exame, meses depois eu voltei lá, tinha se multiplicado. E o meu esposo fez um exame, qual constatou que ele tinha ficado estéril devido ao uso de antibiótico por muito tempo. E aí, o médico falou para mim, 2 médicos falaram para mim que de forma natural, devido à minha idade, eu já ia fazer 42 anos, e o caso do meu esposo, de forma natural, nós não poderíamos ser pais, só mediante um tratamento, uma fertilização ou adoção. Inclusive, uma das médicas me aconselhou a adotar. Como eu falei para ela que eu queria ter filho gerado de mim, era meu desejo, ela falou que é só mediante a um tratamento, né? E os tratamentos, todo mundo sabe, são um tratamento muito caro. E para nós estava
totalmente fora de questão financeiramente falando. Aí, nesse período, eu passei por uma situação muito difícil. Eu, desde criança, eu sempre fui ensinada sobre o perdão. Mesmo antes de aceitar Jesus, eu sempre tive muita dificuldade de guardar mágoa. Muita dificuldade de guardar mágoa. As pessoas faziam mal para mim, com semanas eu já esqueci. Eu nunca guardei mágoa, graças a Deus. Mas eu vivi uma situação que depois eu posso estar contando aqui detalhadamente, porque senão vai ficar muito longo. Mas foi uma situação em que pela primeira vez na vida eu guardei mágoa. Guardei mágoa da pessoa que eu amava muito, considerava muito, e dos meus líderes, meus pastores. E aí aquela mágoa foi tão grande, que nem participar da Santa Ceia eu participava, não conseguia, porque olhar para eles me causava dor. Eu chorava. E como eu disse, eu guardei muita mágoa, né? Muita mágoa, eu fiquei sem tomar a Santa Ceia. E aí teve uma festividade de irmãs na nossa igreja, eu era envolvida no corpo, né, na liderança feminina, e por causa desse acontecimento eu entreguei cargo, fiquei no banco, não queria mais participar de nada. E aí teve uma festa, um grande congresso, da qual não estava participando. Nos anos anteriores eu estaria à frente, nesse ano eu estava no banco, sentada por vontade própria, né? E aí eu estava lá no banco quando o Senhor usou um vaso, né? Um profeta foi até mim e ela falou o seguinte, que Deus mandava me dizer que a palavra de Deus para mim naquela noite era perdão, para eu perdoar. E ela falava de perdão e as pessoas que haviam me ferido estavam sentadas no púlpito, então eu chorava muito. E ela falou assim, olha, se você perdoar de fato e de verdade, o teu milagre vai chegar na tua mão. Então eu já sabia do que se tratava. E ela falou assim, perdoa, porque o homem te disse que não, mas o médico dos médicos mandou eu vir aqui te dizer que sim. Se você perdoar, sim, a palavra dele para ti é sim. Aí ela fechou com essa frase, irmã, eu te vejo grávida. E aí aquilo para mim foi muito forte, foi impactante, eu chorava muito. Comecei a pedir a Deus força para eu ter essa condição de perdoar. E orei por uma semana, de madrugada, pedindo para Deus me ajudar. E eu fui até as pessoas que me feriram, pedi perdão na presença dos pastores, tudo. E para resumir meu testemunho, isso eu fiz o Senhor fez a promessa dia 28 de outubro de 2018. Eu fiz o pedido de perdão dia 15 de novembro de 2018. E no dia 5 de fevereiro de 2019, eu recebi o resultado que eu estava grávida. Eu fiz um exame, minha menstruação atrasou, que nunca tinha atrasado, até nunca na vida. Eu ainda cheguei a questionar se era menopausa. E aí eu fui lá, fiz o exame. E para a honra e glória do Senhor Jesus, o Senhor realmente cumpriu a sua promessa. Por isso que eu falo que o meu milagre foi um milagre do perdão. Porque aquilo que o médico falou que eu não conseguiria, só que de forma humana, de forma natural eu não conseguiria, o Senhor Jesus, Ele me deu sem eu gastar R$1. Mas para isso foi necessário eu tomar um posicionamento, eu liberar aquilo que estava impedindo minha bênção, meu milagre. E depois disso, graças a Deus, foi libertador. Libertador, e o Senhor restituiu tudo que o inimigo havia roubado com aquela mágoa na minha vida. O Senhor tem restituído. Então, a palavra de hoje que eu deixo... Então, é isso. A palavra que eu quero deixar para você é: se porventura você se identificou com minha história, se existe algo na sua vida, né, que você não está conseguindo se libertar, uma mágoa, eu quero dizer que o perdão, ele transforma. O perdão liberta, o perdão cura, o perdão faz milagre. E eu que nunca tinha conseguido guardar mágoa na minha vida, eu estava com uma dificuldade tremenda de perdoar. E foi necessário uma promessa, né? O Senhor me prometeu o meu milagre para eu fazer empenho. Mas comigo aconteceu desse jeito, com você não precisa ser dessa forma. Mas pode ser que alguma bênção na sua vida esteja sendo impedida por causa da dificuldade de perdoar. Então eu vim compartilhar, é um testemunho muito grande, ele é bem extenso, eu não contei, eu resumi.
ele, mas se eu fosse contar detalhadamente, gastaria horas. Então é isso. O meu pedido, minha libertação da minha mágoa, o rancor, foi responsável pelo maior milagre da minha vida até então, que foi o nascimento do meu filho. Eu, segundo a medicina, não poder gerar, né? O Senhor me deu meu filho. O milagre do perdão. Chama Benício e tem 3 anos. 3 anos e eu testemunho por onde eu passo que o meu filho foi o milagre de Deus, o milagre do perdão na minha vida. E depois disso aconteceram vários outros fatos que também são grandes testemunhos, mas o que eu queria compartilhar com vocês era esse. Deus abençoe grandemente cada uma de vocês. Fiquem na paz.